Senhoras e senhores, moças e rapazes, damas, cavalheiros, meninos, meninas, aqui estamos para mais um Cricketistas, no caso um recap da Copa do Mundo, né? O recap do dia, peraí, aquele último foi o dia 5. Então a gente tá, eu tenho que dar uma olhada em qual recap que é. Deixa eu só dar uma olhada aqui em qual dia que é. Ok, o dia 9 foi o dia do clássico nuclear. O dia 10 foi segunda-feira. 11 terça, 12 quarta, hoje é 13. 13, sim, o 13º dia. Então, talvez eu esteja errado na contagem dos dias. Não, não, peraí. Foi dia 9 o clássico nuclear, dia 10 Afeganistão, dia 11, 26, 12, sim, dia 13. Depois dessa confusão, eu vou tentar ver um pouco aqui os jogos como estão. Eu peço novamente desculpas pro pessoal, mas realmente é meio complicado, né? Eu, eu vou tentar Eu vou tentar fazer o seguinte, eu vou tentar falar acerca dos jogos, mas não tem como não falar acerca da decisão do Quinton de Kock de não ter ajoelhado no primeiro jogo, aí ele ficou fora no segundo. E enfim, é até meio complicado, cara, mas eu vou primeiro me concentrar no jogo. A gente teve a África do Sul ganhando do Caribe, o que não é uma novidade nenhuma, ainda mais levando-se em consideração que o Caribe está numa fase horrorosa. A gente teve o Evan Lewis jogando muito bem, o que era um Pollard fazendo alguma coisa, mas fora isso, ninguém fez muita coisa no bastão, né? Então, a gente teve, no caso, como consequência disso, um grande dia do Henrik Nortje e do Maharaj, né? No caso, o Shamsi, que era talvez um dos lançadores mais marcados da equipe do Caribe, foi a que fez a pior economia, mas foi o camarada que arrasou os caribenhos na série que teve lá, né? Então a gente teve, quando a África do Sul entrou, teve o Teva Bavuma, que eu já comentei no grupo dos cricketistas o que eu acho do Teva Bavuma, então, enfim, não vou nem perder muito tempo. A gente teve o Teva Bavuma saindo rápido, ainda no primeiro over, no power play, mas acabou que o Hendricks, o Vander Dilsen e o Markram conseguiram fazer a partida. E com isso chegaram ao placar desejado com 10 bolas faltando. Se eu for citar alguém dentro do Caribe, eu teria que citar o Dwayne Bravo, que fez uma economia abaixo de 6. Mas enfim, não dá para falar muita coisa. Agora, falando um pouco acerca da decisão do De Kock de não ajoelhar, eu vou até fazer o seguinte. Vou até colocar no tradutor para não ficar perdendo tanto tempo, porque honestamente eu não gosto muito de ficar comentando essas coisas. Vamos lá. Ah tá, o Bavuma, deixa eu dar uma olhada aqui. Ficaram surpresos, ficaram surpreendidos e surpresos, né? Que era o que na verdade estava dizendo, né? Vamos lá. Não sabem exatamente porque De Kock é contra o gesto de apoio ao antirracismo. Hum, vamos lá. Ele é um homem com seus próprios sapatos, que é no caso, uma expressão que eles usam, né? Que é tipo, quando você diz que o camarada não está, você não está sobre os próprios sapatos dele, você está dizendo que você não está na pele dele. Ele é um homem com seus próprios sapatos, respeitando sua decisão, respeitando as competições, e sei que ele apoiará a decisão que tomou. No caso o que aconteceu foi, por incrível que pareça, por incrível que pareça, mesmo eu tendo muitas críticas com relação ao Bavuma, eu achei que dentro de tudo aquilo que ele falou, foi ótimo. Até porque eu não acho o Bavuma forte, eu não acho o Bavuma tão bom assim. Mas pela primeira vez ele tomou uma atitude de capitão. Foi aquela do tipo, não, a gente precisa vencer e a gente vai vencer com o Quinton. Então a gente espera uma reação dele e a gente não vai criticar. Mas é óbvio que rolou muita coisa, né? Rolou muita coisa. O Quinton, ele inclusive já pediu desculpas, né?
Mas acredito que muito do que acontece é por causa das polêmicas com Black Lives Matter, essas coisas todas. Então, enfim, eu não vou entrar nem muito nisso porque, bem ou mal, é um assunto tão cru, tão cru não, tão crítico, que eu prefiro não emitir a minha opinião sozinho. Eu prefiro ter um contraponto nesse fato. Vamos continuar no cricket, que é melhor. A gente também teve um outro jogo que foi super importante, né? Que foi o Paquistão mantendo a boa fase e ganhando a Nova Zelândia. Nova Zelândia que não teve nenhum grande rebatedor, apesar do Daryl Mitchell e do Devon Conway terem feito bons scores junto com o capitão Kane Williamson, mas eles só chegaram a 134. Eles foram muito bem sufocados pelo bowling attack, né? Apesar de a gente ver um Hassan Ali com uma economia maior do que 8, o Mohammad Hafiz com uma economia maior do que 8, a gente teve novamente um baita jogo do Primo e principalmente um jogo maravilhoso do Haris Rauf, né? Que conseguiu 4 wickets e uma economia menor do que 6. Tanto que quando o Paquistão foi pro bastão, o Paquistão foi um pouco mais despreocupado. E talvez seja isso que dificultou o jogo, né? A gente teve o batting order não fazendo tanta coisa, só o Mohammad Rizwan, que está jogando uma boa Copa do Mundo, fazendo 33 em 34. Mas aí o pessoal que veio de baixo conseguiu aparar as arestas, né? O Shoaib Malik fez um bom jogo e o Asif Ali também. No lado dos lançadores da Nova Zelândia, eu só destacaria mesmo o time Sophie, que teve uma boa economia, não melhor do que o James Neeson, mas conseguiu o wicket. E o Ishishodi, né, que é um camarada que eles colocam muito para formatos curtos e que conseguiu pegar 2 wickets. Vamos lá, deixa eu ver mais uma. Que no caso eu tenho que ir e depois voltar. Maravilha. Nos jogos de ontem a gente teve o Bangladesh perdendo para a Namíbia e Bangladesh que honestamente parece que não tem se encontrado nesse campeonato, né? Passou da primeira fase de grupos, né, da fase eliminatória em segundo lugar, tendo perdido seu jogo até mesmo para a Escócia e enfrentou 2 seleções fortes, óbvio, né? A Inglaterra está fortíssima e o Sri Lanka é um time a ser respeitado, mas ainda assim não se encontrou. No caso, a gente teve os 3 primeiros não conseguindo fazer muita coisa, né? Moena ali derrubando todos eles e só o Rahim que ainda conseguiu equilibrar o jogo junto com o Mamadula, né? Tanto que vocês veem que o strike rate é um pouco menor, né? Que eles tentaram controlar o jogo, mas ainda assim não foram bem, perderam 9 wickets. Se a gente for ver o pessoal da Inglaterra lançando, a gente vai ver Chris Woakes com uma excelente economia e uma eliminação. A gente vai ver o Tymall Mills, que se eu não me engano é o fast bowler que eles guardaram em segredo, digamos assim, né? Que conseguiu pegar o pessoal do middle order. E a gente tem também, deixa eu pegar e destacar mais o Liam Livingstone. Moena Ali a gente já sabe quem é, né? O Barba é fantástico. Já rebatendo, eles continuaram mantendo o bom jogo, né? Eles não fizeram lá um grande jogo rebatendo contra o Caribe, até porque não precisava. Mas aqui a gente teve o Jason Roy e o Dawid Malan fazendo grandes jogos. Para dizer que não se salva ninguém da seleção do Bengali, eu colocaria apenas o Shoriful Islam como destaque, mas também não seria por muito, né? O outro jogo que teve na terça-feira foi o jogo. Amigo, obrigado. Foi o jogo entre Escócia e Namíbia, que Namíbia conseguiu trancar muito bem os escoceses. Os escoceses que, para falar a verdade, só o Michael Lees que conseguiu fazer alguma coisa. A gente viu. Na verdade, é que a Escócia ela tem como se fosse os 4 do Batting Order, que são os camaradas que um dos os poucos que se salvam, né? Quem vem de baixo a gente não pode esperar tanta coisa assim. Apesar da gente ter um Chris Greaves que sabe fazer alguma coisa no bastão, o próprio Michael Leask que bem ou mal com strike rate, com o número de corridas que ele fez, ele me superou, mas ele, no caso, superou as minhas expectativas. Mas agora eu não esperava uma partida tão boa do Trumpelman, não esperava mesmo. Não conhecia esse jogador
No caso, teve o Firelink que conseguiu uma economia de 2,5, mas o Truppelman que conseguiu tirar o top order, pra mim é o destaque, né? Você vê que nem foto do Truppelman tem, pra ter noção. Truppelman que só tem 23 anos, no caso, não jogou tantos jogos assim, mas deixa eu ver se tem uma foto do menino. Vamos lá, Trumpelman. É, é. Não, imagens. É o Dolph Lundgren da Namíbia, né? Você vê esse loiro maravilhoso aqui, esse loiro espadaúdo, aquele que você conseguiria, aquele que você apresentaria com certeza, né? Caso você fosse uma moça, apresentaria para os pais, diria: pai, esse é meu namorado. Qual o nome dele? Ruben. Ah, Ruben, que legal. Você é latino? Não, não, Trumpelman. Com dois N's ainda por cima. É um viva a diversidade, né? Então a gente teve o Trumpelman jogando bem pra caramba. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. O próprio Gianni Firink, deixa eu até ver se eu consigo ver a foto dele aí, Firink mesmo. E no caso, a Namíbia não teve muito o que fazer, né? Tanto que perseguiu o score de uma forma bem lenta, que honestamente eu não gostei dessa forma que eles perseguiram. Acho que eles, eles no caso relaxaram demais. É aquela coisa até que a gente fala, né, do sapo em panela de água morna, né? Eles demoraram muito para finalizar esse jogo, levando-se em consideração que eles levaram até o último over. Eu não vou colocar como mérito da seleção escocesa, até porque por mais que eles tivessem jogado bem, a gente via que a lerdeza era mais algo da seleção do Namíbia. Tanto que se eu for destacar rebatendo, eu só vou destacar o J.J. Smith, né? Smith, né? Smith. Deve ter nascido na África do Sul esse cara. Vamos dar uma olhada. Você vê que eu até catuquei aqui no computador. Keetmanshoop. Rapaz, que cidade é essa, meu amigo? Keetmanshoop. Ah, na Namíbia. Ah, pô, legal. Legal, ele não nasceu na África do Sul, não. Nasceu na Namíbia, que maneiro. Então vamos lá, vamos voltar. A gente já acabou de ver o jogo entre Escócia e Namíbia. E agora vamos ver o jogo de hoje. Que foi um jogo muito aguardado porque era a mensura de forças entre Sri Lanka e Austrália. A Austrália que não veio como um dos favoritos, mas está tendo um jogo muito inteligente. Tão inteligente que eles conseguiram minar alguns batsmen, né? E os batsmen que eles não conseguiram minar, eles não deixaram fazer nem meia centena. Então você via que o Nissanka ele não rebateu para dois dígitos. O Cusal Pereira e o Azalanka, que o Azalanka inclusive que foi muito bem no último jogo, não fez mais que 35. O Rajapaksa, que também foi muito bem no último jogo, também não fez mais do que 35, fez 33. E lançando, eles conseguiram ter um Adam Zampa daquele jeito, né? Adam Zampa, que é um bom bowler, né? Ele tá como se fosse o Nathan Lyon dos formatos limitados, né? Ele é o Nathan Lyon da lista A. E a gente também teve, no caso, deixa eu pegar aqui, o próprio Mitchell Stark jogando muito bem. Rebatendo, é claro que a gente tem que colocar esse homem maravilhoso, né? Agora que tá com um bigode charmoso, inclusive. Deixa eu até colocar aqui o David Warner para mostrar o bigode charmoso que o David Warner tá, né? Mostrou esse cara aí. Cricketer, obrigado. Obrigado. Agora vamos lá, vamos em imagens. Eu quero ver o bigode. Eu quero ver o bigode. Não, não tem bigode ainda. Mas tudo bem, uma hora eu mostro o bigode dele pra vocês. Então, no caso, ele conseguiu ir muito bem. Conseguiu mostrar toda a sua experiência fazendo 65 corridas em, deixa eu dar uma olhada aqui, 42 bolas. O Aaron Finch, que também fez uma boa parceria com ele, apesar de ter sofrido, no caso, saído um pouco depois do power play. Mas depois a gente teve Steven Smith e Marcus Stones conseguindo fechar o jogo, né? Enfim, no caso a Austrália, pra mim tá me surpreendendo, até porque eu não esperava uma Austrália tendo vitórias tão convincentes. Eu não vou dizer avassaladoras, mas as duas vitórias que a Austrália teve foram convincentes. No caso, eles venceram a África do Sul, que é uma boa equipe.
apesar de ter muita fumaça, né? E também o Sri Lanka, que vinha de uma boa vitória contra Bangladesh. Indo então para a tabela de classificação, a gente tem a Inglaterra e a Austrália liderando o grupo 1. Parece até que é ODI, né? Mas enfim. A África do Sul e o Sri Lanka em segundo. E Bangladesh e Caribe, no caso, na última posição, né? No caso, Caribe, que vai ser difícil se recuperar daquele resultado contra a Inglaterra. Já no grupo 2, a gente está tendo a surpresa Paquistão em primeiro lugar, com 2 vitórias em 2 jogos, ganharam da Índia e ganharam da Nova Zelândia. O Afeganistão, que no caso só está acima da Namíbia porque deu uma pancada sem dó na Escócia, coisa que a Namíbia não fez, muito pelo contrário. E dividindo a última posição, nós temos Nova Zelândia, Índia e Escócia. Levando-se isso em consideração, vamos dizer os jogos de amanhã. E amanhã que, independente de como eu tiver, eu tenho que fazer o prospecto dos jogos. A gente vai ter em Sharjah, Bangladesh e West Indies, que no desespero, né? Eu acredito que dê Bangladesh, até porque o West Indies, honestamente, cara, depois desses 2 primeiros jogos eu não consigo mais acreditar neles. E Afeganistão contra Paquistão, que vai ser um joguinho bem interessante. Apesar do Paquistão estar em uma boa fase, eu não consigo apostar em ninguém. Então, meus queridos, esse foi mais um recap Cricketistas da Copa do Mundo, dia 13. No caso, compartilhe com a galera, no caso, diga o que achou, o que não achou e qualquer coisa estamos aí, beleza? Desculpe a demora, forte abraço a todos.